Olá, bem-vindos ao Reflexões Saudáveis. Você sabia que, após os 60 anos, as quedas se tornam uma das maiores ameaças à saúde dos idosos? Recentemente, o presidente Lula sofreu um acidente doméstico que chamou a atenção do Brasil para esse problema. E o caso do cantor Agnaldo Raiol, uma queda que acabou de forma trágica, revelando o quanto precisamos falar sobre esse risco silencioso. Nessa reportagem do programa Fantástico da Rede Globo, vamos entender por que as quedas acontecem com mais frequência nessa idade, como preveni-las e o que fazer para proteger quem amamos. Fique até o final, porque esse assunto pode salvar vidas. Este vídeo contém trechos de uma reportagem exibida pelo Programa Fantástico da Rede Globo. O material é utilizado de acordo com os princípios do uso justo, com o objetivo de análise, comentário e educação sobre um tema de interesse público. Todo o conteúdo original pertence aos seus respectivos detentores de direito. Pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer um de nós, em qualquer fase da vida, mas acontece com mais frequência a partir dos 60 anos. Estas gravações, feitas no Canadá, fazem parte de uma pesquisa que busca responder: o que, de fato, leva uma pessoa a cair? A resposta mais comum é eu tropecei ou escorreguei, jogando a culpa numa causa externa. O problema era o degrau, o problema foi o tapete, o problema foi o cachorro, e não consegue entender que parte do problema também pode ser a condição de saúde dela. Estudando os vídeos da nossa pesquisa, percebemos que muitas quedas têm relação com um equilíbrio ruim. É a instabilidade do corpo que faz a pessoa dar um passo em falso e cair. Nós fizemos um teste de equilíbrio com pessoas de diferentes gerações que você vai acompanhar ao longo desta reportagem. 3 semanas atrás, o presidente Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada. Ele teve traumatismo craniano, uma consequência grave e bem comum nesse tipo de acidente doméstico. Na última quarta-feira, Lula contou detalhes da queda no videocast do senador Jorge Cajuru. Sentei para cortar minha unha num banquinho que eu sempre sentei. Quando eu fui guardar o estojo, ao invés de eu mexer com o banco, eu mexi só com o corpo. Eu caí e bati com a cabeça. Foi uma batida muito forte. Saiu muito sangue. Achei que eu tinha rachado o cérebro, rachado o casco, sabe? Estou fazendo ressonância magnética, sabe, a cada 3 dias. E eu estou bem, estou trabalhando normalmente. Eu só posso dizer que a batida foi muito forte. Na última segunda-feira, uma queda no banheiro de casa levou à morte o cantor, ator e apresentador Agnaldo Raiol. Ele tinha 86 anos de idade e 70 de carreira, uma das maiores vozes do Brasil. Tinha essa coisa do cantar mesmo, né? E a voz dele não envelhecia? Não, é mesmo volume, mesma textura, mesmo tom, tudo igual. O Fantástico foi recebido aqui no apartamento do Agnaldo Raiol, onde ele morava e onde ele se acidentou na última segunda-feira, pela filhada dele, a Vanessa, uma das pessoas mais próximas do Agnaldo, pelo irmão, o Ronaldo, também músico, que tocou durante muitos anos com ele, e pela Toninha, funcionária da casa, que estava naquela noite em que ele se acidentou. Você ouviu o barulho dele caindo? Ouvi um barulho. Quem estava com ele é a outra cuidadora, e ela chegou lá: Toninha, vem aqui, o Gui caiu. Toninha chamou a Vanessa, que mora no mesmo prédio. Em 2 minutos eu estava aqui, já com o SAMU no telefone. O SAMU, de imediato, não encoste nele. Vocês só pressionem a toalha no ferimento e não deixem ele se mexer. Ele saiu daqui 4h30 da manhã e ele foi falecer às 8h30 no hospital. Ele teve uma parada cardíaca depois que tentaram entubá-lo. Vanessa conta que Agnaldo estava afastado dos palcos desde 2019 por causa de uma depressão que se agravou com a pandemia. Uma depressão bem forte, e a gente começou a perceber uns primeiros sinais de memória nele. Foi diagnosticado com Alzheimer. Isso a gente nunca conversou com ninguém. A gente está falando aqui a primeira vez com vocês, porque a gente quis, de toda forma, preservá-lo assim ao extremo. Ele já tinha sofrido algumas outras quedas anteriores. Numa dessas quedas ele precisou ser submetido a uma cirurgia da perna. Então ele tinha alguns fatores de risco que aumentavam muito
a chance dele vir apresentar uma nova queda. A queda no banheiro que levou à morte o cantor Aguinaldo Raiol serve de alerta para um problema que já vem sendo considerado de saúde pública e que deve crescer nos próximos anos por conta do envelhecimento acelerado da população. Daqui a 6 anos, o Brasil vai ter mais pessoas acima dos 60 anos do que abaixo dos 14. Ou seja, seremos uma população maior exatamente na faixa etária com mais risco de quedas. A queda ela pode ser um problema em qualquer idade, mas as consequências elas são muito maiores para a população idosa. As lesões graves mais comuns causadas por quedas em idosos são fratura de quadril e traumatismo craniano. Cerca de 25% das pessoas que sofrem uma fratura no quadril podem morrer em 1 ano e 50% terão um grande declínio da independência. Estudos mostram que a partir dos 60 anos, 30 a 40% das pessoas sofrem uma queda e que na metade desses casos ela volta a acontecer. Nas pessoas com 80 anos ou mais, o risco aumenta. 50% caem pelo menos uma vez. A incidência entre mulheres chega a ser 2 vezes mais frequente do que com os homens. Na última sexta-feira, outro acidente doméstico virou notícia. O cantor Rony Von, 80 anos, caiu no jardim da casa dele. Ele gravou esse vídeo para o Fantástico. Estava chovendo a cântaros, meu sapato de sola de couro, pisei, rolei, fui lá para baixo, caiu uma rampa assim. Nem assim, é assim. E bati com a cabeça lá embaixo. Eu estou de castigo esperando 48 horas, não tenho nada. Estou bem, estou ótimo. Um galo de bom tamanho. Só. Mas estou muito bem, fiz todos os exames, não tem problema nenhum. Toda queda deve ser um sinal de alerta. Muitos indivíduos idosos têm vergonha, não conseguem reconhecer que o evento queda está relacionado com a condição de saúde mais frágil e acham que exclusivamente pode estar relacionado a um desafio do ambiente. A doutora Kellen nos mostrou 2 testes para avaliar o risco de queda que você pode fazer em casa. Mas importante, nunca sozinho, sempre com alguém ao lado supervisionando. A partir dos 60 anos, todos os indivíduos precisam ser avaliados em relação ao seu risco de queda. Agora, eu, sob a supervisão da doutora Kellen, eu com 60 anos, a Rosa com 70 e a Yolanda com 81, vamos passar por esse teste. Preparadas? Sim, preparadíssima. Sim. O primeiro teste é o teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes. Então, a gente senta aqui na cadeira, apoia as costas na posição de trás, junta os seus braços ao corpo e senta e levanta por 5 vezes. Começa com a dona Yolanda. Se a pessoa demora mais do que 12 segundos para executar esse movimento e apresenta dificuldade na execução, é sinal de que o equilíbrio está ruim e que esse é um indivíduo com maior risco de vir a cair. Ela executou o teste em mais de 12 segundos. Em 19 segundos e 40. 19 segundos e 40. A médica demonstra o segundo teste. A gente pede para o paciente sentar na cadeira, levantar sem o apoio dos braços, caminhar por uma distância de 3 metros, dar a volta e sentar novamente na cadeira. Vamos lá, dona Yolanda. Se o indivíduo gasta mais do que 15 segundos na execução desse movimento ou tem algum desequilíbrio na marcha ou na hora em que ele precisa dar a volta para sentar, significa que é um indivíduo com maior risco de vir a cair. Uma mulher acima de 80 anos de idade, né, com artrose de joelhos, com uso de múltiplos medicamentos e que teve um desempenho no equilíbrio ruim. Então, ela é uma paciente de alto risco de queda. Eu sou muito cuidadosa em todo andar, eu aceito bem o meu desafio, porque é um desafio, a vida é um desafio. A gente se ama, né? E aí se cuida. Se cuida. Agora é a vez da dona Rosa. Ela não gostou do resultado do primeiro teste, não. A senhora executou esse teste em 16 segundos. Ah, doutor, pensei que foi menos. Calma, vamos ao segundo teste. Ela tinha 15 segundos.
conseguiu fazer em 13. Ela foi bem melhor no teste de mobilidade. Então, o risco dela, você diria que é baixo, médio ou grande? Provavelmente um risco moderado. A senhora achou que a senhora não estava com nenhum problema de equilíbrio? Não achei, menina. Você acredita? Eu me sinto tão bem assim, mas na hora do teste a gente vai ver o verdadeiro eu, né? Chegou a minha vez de passar pelo teste. 1, 2, 3 e já! 12, isso é bom ou ruim? Você foi naquele limite do risco de queda. Vamos para o próximo. E nesse eu fui bem melhor. 9 segundos. Eu acho que você foi super bem nesse teste agora, que a gente avalia a mobilidade, e a gente analisando os dois em conjunto, de fato, ele coloca numa pessoa de baixo risco de queda. Quando a gente identifica que o indivíduo tem um risco de vir a cair, a gente precisa tentar minimizar esse risco, corrigindo aqueles fatores que são mais evidentes. Então, revisão de medicação, avaliação de visão, identificar se é o caso do indivíduo usar algum bengala, andador, trabalhar exercícios direcionados de força, marcha, equilíbrio, além de adaptação ambiental. A tecnologia também pode ser uma aliada desses pacientes. Especialmente para quem vive sozinho, sensores que ficam no corpo, como pulseiras e colares, podem alertar centrais de ajuda ou parentes quando algo afeta a mobilidade. Acho isso muito promissor. Dona Verônica, de 68 anos, não tira esse relógio do pulso. Ela mora sozinha em Santos, São Paulo, uma das cidades brasileiras com maior número de pessoas acima dos 60 anos. Depois de cair algumas vezes, Dona Verônica conseguiu se cadastrar no serviço gratuito da prefeitura, que usa a tecnologia para atender pessoas como ela, com alto risco de queda. Sou eu, a Verônica. Se ela cair, é só apertar esse botão no relógio e um pedido de socorro chega a uma central. Através deste aparelho, ela pode ouvir os atendentes em qualquer lugar da casa. Senhora Maria Verônica, precisa de ajuda? Me sinto muito segura, assim como se eu estivesse com outra pessoa dentro de casa comigo. Eu me sinto protegida. A gente percebeu que nos últimos 12 meses a gente já deixou de atender 276 idosos nos nossos pronto-socorros exatamente por isso. A gente dá o acolhimento, a gente consegue agir rápido e tirar essas pessoas dos nossos pronto-socorros. Um trabalho de prevenção para unir longevidade com qualidade de vida. As quedas podem ser evitadas com medidas simples, mas poderosas, desde ajustes no ambiente até hábitos saudáveis que fortalecem o corpo e a mente. Cuidar da segurança dos nossos idosos é um gesto de amor que faz toda a diferença. E agora, é com você. O que você pode fazer hoje para tornar sua casa mais segura? Comente aqui embaixo e compartilhe este vídeo com quem precisa dessa informação. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de mais dicas valiosas para uma vida saudável e protegida. Até o próximo vídeo.